Olá, apresentar agora a prova presencial da disciplina Ensino da Matemática com o tema Descalculia. O que a professora propôs foi fazer uma análise estratégica de ensino de matemática frente às dificuldades de aprendizagem. Bom, o que se pede nessa atividade é pesquisar um caso concreto de algum aluno com descalculia, elaborar um relato por escrito das características desse aluno. Esse relato vai ser enviado pela plataforma, e apresentar via oral, que é o que a gente está fazendo agora. Bem, o aluno é um menino de 14 anos, aluno do 9º ano, uma escola particular de classe média, tem o diagnóstico clínico de dislexia. Inclusive esse menino é meu aluno de química, e eu não sabia que ele tinha dislexia, mas a coordenação e a direção já sabia, e os pais desde muito mais jovens já tinham esse diagnóstico. E ele acompanha as minhas aulas normalmente, mas eu só vim descobrir que ele tinha dislexia em um determinado momento, onde ele apresentava dificuldade em uma atividade, mas na prova ele se saiu muito bem, e eu cheguei a elogiar, né? E inclusive ele foi o melhor aluno nessa prova, e a turma toda vibrou e fez muita euforia com esse resultado dele. Aí eu fui questionada, eu digo, a turma fez bastante acolhimento a esse aluno, e foi quando a direção me passou a informação que ele era dislexo. E foi quando eu comecei a descobrir do transtorno, né? Bom, mas aí ele é um bom aluno, sem nenhum tipo de problema na sala de aula, se relaciona bem tanto com os amigos como com todos os professores, tem a família com pai, mãe, irmão mais novo. Estratégia pedagógica seria apresentar um jogo matemático com dados, elaborar o jogo junto com o aluno, jogar em sala de aula e fazer com que ele também jogue em casa, e fazer competições com os colegas. Frente às dificuldades das operações matemáticas básicas, esse jogo acaba sendo estratégia não somente para o curso de matemática, né, a disciplina de matemática, mas também para a minha disciplina de química, onde é preciso dominar bem a matemática para desenvolver algumas atividades. Então, o jogo é uma forma lúdica para que o aluno exercite as operações matemáticas de forma bem divertida. Materiais: uma folha A4, aparecendo sempre essa mensagem aqui, régua, hidrocor preto, 3 dados e tampinhas PET. Então, com esse material que é de fácil acesso, a gente consegue construir esse jogo junto com o aluno e fazer com que ele jogue com mais colegas. Bom, como é o jogo? A montagem do jogo é na folha A4, fazer aqui as colunas. Neste caso eu coloquei 4 colunas porque seria um jogo entre 4 participantes. E essas casas avançando de 1 até 9. Né? A ideia é de que vai se jogando, vai se avançando as casas. Pois bem, como jogar? O jogador da vez lança os 3 dados. Então, o exemplo aqui, ao se lançar 3 dados, onde tem aqui 3 resultados, 4, 1 e 5. Então, as regras podem usar as 4 operações matemáticas: multiplicação, divisão, adição e subtração. Sendo que essas operações não têm a ordem, tá? Então, o aluno vai usar a criatividade para poder ter o resultado. Bom, diante desses 4 números, ele agora realiza uma operação com os valores do dado, cujo resultado seja igual a 1. Por que o resultado seja igual a 1? Porque aqui, suponhamos que ele seja o primeiro jogador aqui, a tampinha vermelha. Então, a tampinha é justamente isso, para poder marcar aqui o local do jogador. E ele vai avançar para o resultado 1. Então, aqui esses valores são os valores do resultado do cálculo matemático,
ok? Então, a folha, a régua para desenhar e a canetinha. Aqui o dado vai ser utilizado para jogar os números e aqui as tampinhas para posicionar os jogadores. Então, agora ele realiza uma operação com os valores do dado, cujo resultado tem que ser igual a 1. Sendo assim, aqui a gente tem isso aqui, ó. 5, que é do dado amarelo, menos 4 do dado verde, dá o resultado igual a 1. Vezes o valor do resultado do dado 1, do dado vermelho, que é 1, dá o valor final igual a 1. Então, essa operação aqui tem que ser desenvolvida pelo aluno no jogo, tá? Então, pode ser verbalmente, né? De início a gente escreve, mas aí como depois ficam as competições bem acirradas e rápidas, eles vão só dizendo e todos vão acompanhando mentalmente como é feito esse trabalho. Então, aqui, ó, não tenho que seguir a ordem, verde, vermelho e amarelo. Aqui eu peguei o valor do dado amarelo, que é 5, menos 4 do dado verde, deu o resultado de 1. Multiplicando por 1, dá 1. Então, seguindo aqui, o da tampinha vermelha avança a casa 1. Aí segue a ordem para todos. Quem não conseguir nenhum cálculo, disser não consigo, fica parado. Tá? Quem conseguir vai avançando até chegar na casa 9. Então, a regra aqui, vence o jogador que primeiro alcançar a casa 9. Então, nesse caso aqui, vai usar a criatividade para usar a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração. Certo? Então, na literatura, segundo Matos e Santos, do ano 2016, é um dos artigos que a professora disponibilizou, as principais dificuldades encontradas na escola relacionadas às habilidades matemáticas estão relacionadas à operação de cálculos básicos. São justamente esses. Inclusive no ensino médio, que é bem recorrente. O aluno entende bastante o assunto de química e quando chega lá no finalzinho da resolução do problema, ele tem dificuldade porque ele não sabe utilizar as 4 operações básicas, né? E tem bastante dificuldade. Então, aqui o aluno que possui essas dificuldades podem possuir descalculia, uma dificuldade específica em matemática. Lembrando que a descalculia pode ser em vários níveis, né? Dos mais brandos até os mais severos. Então, no artigo também disponibilizado pela professora Peretti, de 2019, tem aí a referência de 2 autores. Garcia, de 1998, diz que inseguro, devido à sua limitação, o estudante geralmente tem medo de enfrentar novas experiências de aprendizagem, por não acreditar em sua capacidade de evoluir. Pode também vir a adotar comportamentos inadequados, tornando-se agressivo, apático ou desinteressado. Nesse caso do meu aluno, esse diagnóstico foi feito quando ele ainda era bem mais jovem. Quando eu comecei a dar aula a ele, ele já tinha superado esses problemas justamente da intervenção clínica, juntamente com a equipe pedagógica e auxílio dos pais. Então, a rotina de jogos dele para aprender diversos assuntos é constante. Então, aqui, Fragoso Neto, 2017, afirma que pais, professores e até colegas correm o risco de abalar ainda mais a autoestima da criança com críticas e punições, por não saberem o que se passa com ela. Não foi o caso dele, né? Inclusive, eu só vim descobrir depois e ele sempre apresentou dificuldades bastante semelhantes aos demais que não apresentam o quadro clínico de dislexia e também descalculia, como já foi feito pelos médicos. Ok? Então, essa é a minha apresentação. Espero que tenha ficado claro e bastante interessante observar que os alunos precisam desse apoio, tanto em sala de aula como em casa, para poder dar continuidade e perceber que pode ser vencida a descalculia. Ok? Obrigada.